Hoje eu tô aqui com um convidado, chama-se Alex Bull. Ele é adestrador? Que mais? Como é que eu posso chamar mais? Pode ser adestrador, comportamentalista de cães, comportamentalista de gente, entendo de comportamento. Independente de cães, de gente, a gente trabalha com comportamento, tanto canino quanto de pessoas. Entendi. Eu escutei uma vez que assim, que a gente educa é o humano, né? Então tá aqui, o tema é instinto canino, liderança e a realidade que ninguém conta. Então estamos aqui com o meu amigo que eu abordei na rua, no Leblon. Eu adoro cachorro e eu pai falei com ele, cara, você vai no meu podcast um dia. E hoje se tornou realidade. Com você, gente, Alex Bull. Vou me apresentar, meu nome é Alex, mais conhecido como Alex Bull. Eu já tenho cachorro desde 98. O meu primeiro cachorro foi um Pitbull, que era um cachorro de rinha, muito brabo. Levei ele para casa porque o dono dele aconteceu um problema. E ele ficou sem dono. Então, eu acabei levando ele para casa. Quando eu cheguei lá em casa, todo feliz, que foi o Thor e a Kate, dois cachorros, dois pitbulls com 5 anos. O cachorro já gostava de brigar, já tinha matado alguns cães. Levei para casa. Nessa hora, minha avó falou: "Ó, esse cachorro vai ficar lá fora." Então, eu deixei o cachorro do lado de fora. E a gente acabou ficando com o cachorro acho que uns 3, 4 anos. Ele morreu bem jovem devido a alguns problemas que ele já tinha. E dali eu continuei, peguei outro cachorro, ganhei um, ganhava outro, e até que o meu último pitbull morreu com 13, 14 anos. Mas o meu sonho, desde que eu vi aquele filme Baby, o Porquinho Atrapalhado, era ter um Bull Terrier. Eu Botei. consegui um Bull Terrier quando eu ainda tinha o Thor. Só que ele era muito brabo, que ele confrontou com 5 meses, ele confrontava o Thor. Aí eu tive que deixar ele na casa do amigo meu. Com 2 meses depois ele morreu. O rapaz deixou ele comer alguma coisa, eu não sei se ele já veio doente, ele acabou morrendo. E logo depois o Thor morreu. Depois eu tive outros cachorros. Eu tive a Stephanie Cristina, que era um pitbull menor, que era quase que um bully. E depois eu tive o Talibã, que ele já tinha, era todo branco, era um pitbull todo branco, era diferente, ele parecia um dogo argentino. Então, quando eu andava com ele na rua, o pessoal pensava que era dogo argentino. Então ele passava mais despercebido, que não era um pit, era um dogo argentino. Eu falava para todo mundo: "É um pitbull", mas todo mundo: "Não, é um dogo argentino, é um dogo argentino", e ali eu ia embora. Eu não discutia com ninguém, mas eu ainda não entendia também de comportamento canino, como os cães eram, da onde eles vinham. Eu só queria ter um pitbull e depois eu queria ter um Bull Terrier. Esse era o meu sonho, um Bull Terrier, mas não sabia qual era o tipo de comportamento, para que o Bull Terrier foi criado, porque o Bull Terrier ele foi criado no ano de 1870. Então era um cachorro que ele foi criado para rinha. Ele é um lutador de UFC, que na época era normal, né, na Inglaterra fazer rinha com cães. Então ele colocava o cachorro para brigar com um touro. O Bull Terrier ele foi feito para brigar com um touro. E ele foi todo produzido para quando ele mordeu o cão, o focinho dele, ele não ficar sufocado. Então, por isso que tem aquela anatomia do focinho, para ele não se sufocar na hora que ele morder. E ele conseguir segurar bem a presa e não soltar. Então não foi cachorro criado em laboratório. Eles foram fazendo, pegando um cachorro, cruzando um com o outro, até ter a raça que eles achou assim: "Pô, esse é um padrão legal para o que a gente quer." Então demorou anos para aquela raça ser desenvolvida. É o que acontece muito. A pessoa pega um cachorro, uma raça tal, mistura com a raça Y, até eles terem o formato que eles querem, como o Bulldog francês, como o Pug. A intenção do Pug é que ele ficasse mais parecido com o humano. Por isso que ele tem aquela cara achatada. Chama, É como fala? braquicefálico. Bracocefálico. Isso, são os Tem até uma braquicefálicos. restrição para ele andar em avião, acho que é por causa do tipo de respiração Isso. dele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu escutei que era assim, que era um cachorro criado para caçar bull mesmo, assim, boi, touro, que o pitbull era justamente para isso, assim, que era para domar, que é como se fosse um cachorro pastor que de vez em quando tinha que botar o bull no lugar dele, né, que tinha que dar um corretivo nele. Essa que era o que eu tinha escutado, né? Não, isso é um cachorro brigão. Era pra briga. Cachorro de rinha mesmo. Não era rinha entre cachorro, era entre o cão e um touro. Só que depois as touradas, esse negócio de briga de cachorro e touro foram proibidas, né? A Inglaterra proibiu.
Mas eles viram que o cachorro era tão forte que eles começaram a botar a briga de cachorro um com o outro. Aí que começaram a rinha entre cães. E eram como se fosse um UFC hoje. Era um negócio que dava uma renda boa e todo mundo queria investir nos bulls. E depois os bulls ganharam o mundo todo, mas aí eles viram que o bull poderia ser um cachorro de companhia e misturaram o bull com o dálmata. Misturaram o bull terrier com o dálmata. Por isso que hoje em dia os bull terriers são mais tranquilos, são os cachorros mais dóceis. Mas antes eles eram bem intensos. E o, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é interessante. O, eu já escutei também de pessoas falarem pra mim que o Bull Terrier não, o Pitbull, ele é um cachorro assim que ele, basicamente, ele é um cachorro dócil, né, não é um cachorro raivoso, mas que ele é um cachorro atleta, ele é um cachorro para quem gosta de fazer coisas assim, de atletismo, que ele gosta de correr, ele gosta de pular, que ele é um cachorro até assim que a questão dele ficar, sabe, um cachorro perigoso, etc., é justamente como a gente estava falando mais cedo do medo. Isso é induzido no cachorro. Porque ele, basicamente, se ele crescer dentro do próprio ambiente dele, ele é um cachorro dócil, o Pitbull, ou eu tô errado? Depende muito da criação, cara. Da criação, assim, tem cachorro que ele já vem com instinto inato para alguns certos tipos de, mane- de padrão. Tem um cachorro que já vem com um padrão lá que ele é agressivo. O pai dele é agressivo, a mãe dele é agressiva. Então ele vai vir agressivo também. Tem cachorros que são mais dóceis. Então a tendência é que o filhote venha mais dócil. Mas aí depende muito de como ele é criado. O pitbull, ele é um cachorro atlético, sim. Ele é feito para correr, para pular, para nadar. Se você conseguir colocar ele num game dog ou fazer uns exercícios com ele, é um cachorro que você consegue fazer canicross, que é correr com o cachorro. Ele é muito bom para isso, cara. Mas a maioria dos pitbull que você vê hoje na rua não são original, a grande maioria. A grande maioria tem uma mistura. O pitbull original mesmo, ele é bem atlético, ele é magrelo, ele é forte, ele impõe. E ele não é tão agressivo quanto mostram aí, cara. A maioria que você vê de agressividade que mostra na televisão não é pitbull, é mistura. Não, porque eu te falo isso de verdade. Assim, eu, eu tive lá fora um Bull Terrier e conheci uma pessoa que tem aquele. O pessoal fala tu fala do dogo argentino. O dogo argentino também, cara. Pô, o bicho é brabo, filho. Só que ele tem um instinto protetor, que tem isso, né? Ele é um cachorro que é terrível. Mas o cachorro que eu tenho paixão por duas raças. Uma é o. Caramba, me fugiu o nome agora. O cachorro do máscara, como é que é o nome? Jack Jack Russell. Russell. Jack Russell é o meu favorito e aquele Belgian Malinois. Eu nunca sei pronunciar isso direito. É o pastor belga de Malinois. Isso aí. Que pra mim aquele cachorro é o mais sensacional que tem. Só que assim, qual é a minha pergunta sobre isso? Assim, cara, quem que pode ter um cachorro desse? Tanto o Jack Russell quanto esse belga. São dois cachorros bem intensos, bem intensos. O pastor belga, para mim, no meu entendimento, é o cachorro mais inteligente do mundo. Porque ele é usado pela Polícia Federal, tanto aqui quanto o FBI. Mas a- mais do que o Jack Russell, porque o Jack Russell é mas o pequenininho, Jack. mas O Jack, ele precisa de bastante, assim, estímulo. Você precisa andar com ele, você precisa correr. Entenda, as pessoas criaram um rótulo para gastar energia do cachorro. O que é gastar energia pra gente, pro ser humano? Pô, vamos pra academia. Vamos pra não sei pra onde. Vamos correr. Isso é um gastar energia. Só que o cachorro, ele não precisa de gastar energia o tanto que a gente imagina. No exemplo, você vai pra academia quantas vezes por dia? quando vou uma. Isso aí. Uma vez. Seu cachorro precisa sair 4 vezes para passear, um passeio de 1 hora. Acredito que não. Aí você está exigindo demais do cachorro. Aí você cria um super atleta. Amanhã você não pode dar isso para o seu cachorro. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar frustrado dentro de casa. Aí ele começa a destruir as coisas. Ele começa a tentar morder alguém. O Jack, ele é assim. Ele é um cachorro intenso. Só que o que eu falo para a grande maioria dos meus clientes? Você está exigindo demais do seu cachorro. Agora a gente vai ter que parar ele. Porque o parado também cansa. O que cansa mais numa pessoa?
A pessoa que faz exercício físico o tempo todo ou a pessoa que trabalha no computador o tempo todo? O sedentário se cansa mais rápido porque ele não tem esse hábito. Isso. E porque o serviço mental cansa mais do que o físico. Porque quando você está ali no computador o tempo todo, sua cabeça está trabalhando a mil. Então, quando você para, você, caraca, mano, nem parece que eu trabalhei 8 horas, que eu estou 8 horas sentado aqui. Todo Então, a grande maioria dos cães, eles precisam de um tempo de relaxamento. Todo cachorro. Não adianta eu só exigir e não dar um relaxamento para ele. Tem cachorro que a gente precisa ensinar ele o que que é relaxar, porque ele não sabe. E o Mali, tanto o Mali quanto o Jack são uns desses. O Border Collie também. Foi um cachorro que foi vendido como o mais inteligente do mundo. Então as pessoas exigem demais do bicho. E tem hora que o bicho dá pane. A grande maioria dos cachorros que eu pego agressivos são Border Collie. Você pensa, não é Pitbull? Não, Border Collie. porque é um Hoje são os cachorro. Border Collie, porque as pessoas exigem muito dele. E deixa eu te perguntar. Então, basicamente, é igual o ser humano, assim. Se eu vou pra academia direto, de repente, de uma hora pra outra, eu paro, começo a comer e dormir, eu vou engordar bem rápido. Então, assim, essa transição do cachorro para ele ficar mais calmo, isso é uma coisa rápida, porque no ser humano, normalmente, é muito mais fácil você ficar sedentário do que atlético, né? Então, do cachorro, é a mesma história com o cachorro? Parecido. Só que o cachorro ele demora mais tempo para aprender a relaxar. Esse que é a grande questão. E você passar para o cliente que, cara, seu cachorro precisa ficar parado. Pô, mas aí o cachorro não vai ter vida. Vai. Você fica o tempo todo com estímulo? Você não tem estímulo o tempo todo. Tem hora que você para. Você pega o seu telefone, mexe, você entra no Netflix, você quer ver uma série, a gente que é homem quer ver um jogo de futebol. Só que a pessoa não quer isso, a pessoa quer que o cachorro fique o tempo todo demandando a atenção dela. E tem cachorro que não suporta esse tipo de coisa. O, como é que é? Tinha uma frase que o César Millan falava que ele educava os seres humanos e reabilitava os animais, não é isso? Que é basicamente isso, porque todo Hoje, mundo não entende, isso me corrija se eu estiver errado, que o cachorro, ele precisa de alguém para liderar, porque o que que eles fazem? Eles começam a ceder para a vontade do cachorro. O cachorro sobe no sofá, a pessoa não deixa o cachorro sair, ou então o cachorro começa a se sentir dono dos espaços. E muita gente que tem animal não é para ter animal, porque não sabe, assim, você tem que saber o que que é cuidar de um cachorro e que tipo de raça você tem, correto? isso. Você tem que estudar. A grande maioria eu falo, você tem que estudar antes de pegar uma raça de cachorro. Não adianta. Por exemplo, eu tenho uma vida corrida. Pô, se eu pegar um Jack Russell hoje, eu vou ter tempo para ficar com o cachorro? Para ensinar ele tudo que eu preciso ensinar? Se eu pegar um Border Collie para mim hoje, eu que trabalho, saio de casa às 6 horas da manhã, chego 7, 8 horas da noite. Eu vou ter tempo para ensinar esse cachorro? Aí você tem que pagar um adestrador, né? Contratar um adestrador, contratar um passeador. E às vezes as pessoas não querem investir num passeador, num adestrador. Acha que, ah, não, o cachorro é mais inteligente do mundo, mas ele não vem com manual de instrução. Você vai botar ele dentro de casa, ele vai ficar em casa, daqui a pouco ele, caraca, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei o que fazer. Não me ensinaram o que fazer. Então ele começa a destruir as coisas, ele começa a fazer xixi e cocô pela casa toda, ele começa a destruir o sofá, começa a destruir sua cama. Às vezes é o que eu falo. Eu já entendi cliente que o cara tinha um tapete persa na sala, gigantesco, lindo. E o tapete todo mijado do cachorro. O que vale mais, um tapete persa ou um adestrador? Mas é essa que é a grande questão, que assim, que no Brasil o serviço é barato, e assim, e as pessoas, assim, cara, o cara tem um apartamento de 5 milhões, mas não quer dar 5 mil pro pintor pintar o. Entendeu? O cara investe num cachorro que é um bicho, um animal caro, que requer, assim, cuidados especiais, mas ele não quer adestrar o bicho, assim, no meu ponto de vista, assim, um animal sem disciplina não faz sentido nenhum. Ele fica doido, porque ele não sabe. As pessoas têm filho. O filho vai para a creche, vai para a escola. Quanto tempo o filho demora para se formar? 10, 20 anos, 25 anos. Que de 1 até 10 anos, ele está no primário. Depois ele vai para o ensino médio. Depois ele vai para faculdade. Então, são anos de formação. E eles acham, tipo,
Ah, não, o cara veio aqui 1 mês, resolveu o problema. O cachorro não vai mais fazer besteira. Eu já atendi também um cara que, cara, o cachorro vive pouco tempo, então não precisa fazer nada com ele. Falei, pô, beleza, mas o cachorro vive pouco tempo, por isso que ele vive pouco tempo, você não vai mexer no cachorro. Um cachorro que está mordendo pessoas na sua casa, que já mordeu sua mãe, já atacou criança na rua, já atacou outro cachorro. Você não quer mexer nele? Ah, não, porque ele vive pouco tempo. Deixa assim mesmo. Tá bom. Eu vou lá, atendo uma vez e não volto mais. Por quê? A pessoa não quer ter o trabalho de trabalhar o cachorro, entende? Ela não quer ter o trabalho de trabalhar. Então, para ela, do jeito que tá bom. Tem cachorro que eu já atendi que você chega na casa da pessoa, tá tudo xixi, cocô pela casa toda, tudo destruído, mas a pessoa só quer que você passeie com o cachorro. Ah, não, só passear para mim tá bom. Ok. A gente vai na demanda do cliente. Eu sei que aquilo ali não é o certo, mas para ela tá bom? Para você tá bom? Ah, não, para mim tá bom só isso. Então, tá bom. Então a gente vai nessa demanda. Aqui, por exemplo, aqui ninguém anda com dom, né? Ninguém anda com dom. Então, assim, o dom dá um rolezinho na rua, no quintal. Quando eu chego, ele dá uma subidinha, sobe na cama, dá uma volta, entendeu? Ganha um petisco que eu ensino ele no negócio do apito, porque se eu abrir o portão, ele vai. Se ele for pra rua, velho, eu já entendi que ele volta, mas ele vai dar uma aventurada por aí, né? Eventualmente ele volta. Mas é terrível, né? Minha mãe já tem uma idade, minha tia tem uma idade, então eu ia atrás do cachorro. Então o que eu tento ensinar ele? Eu dou aquela pitadinha e dou um petisco pra ele. Dou 3 petiscos, aí faço ele sentar, deitar e rolar. E andar assim ao redor. E dou petisco pra ele cada vez que ele faz isso certo. E é o único ensinamento que eu consigo dar. Só que, se eu não tiver uma pessoa cooperando, não adianta. Então, se ele continua, quando vem alguém entregar alguma coisa na casa, eu desço, aí, frustro ele que quer ficar latindo, não, fica aqui. Eu vou travando ele. Então, quando eu chamo, não, ele já entra para casa e fica esperando. Agora, caso contrário, ele late, os entregadores, todos eles dizem que é o cachorro surtado, que ele late sem parar. Do começo, da hora que o cara encosta a moto até a hora que o cara vai embora, ele late o tempo todo. Quando eu tô presente, ele não late. Ele já condicionou. Quando você está, eu preciso ficar em silêncio. Quando você não está, é como se eu fosse o cara da casa. Quando o meu dono não está aqui, quando não tem um macho, no exemplo, eu sou o macho, então eu tenho que latir para afastar esse cara. Ele já condicionou isso. Se eu começo a latir, as pessoas não entram, ou as pessoas ficam com medo, se afastam. Se eu fico quieto, as pessoas podem chegar perto. Então o latido dele é para afastar. É igual o cachorro, quando você tenta pegar o cachorro e o cachorro te morde. Você vai tirar a mão. Ele, opa, já sei como eu faço para afastar esse cara, eu vou morder. Então vira um comando. Se alguém frustra ele ou ele passa por uma situação que ele fica tenso, ele já aprendeu, pô, eu vou morder porque morder eu me alivio. E a mordida do cachorro é a coisa mais prazerosa do mundo para ele. Quando ele morde e ele sente aquele prazer, caraca, que coisa gostosa que é morder. Aí ele fica, caraca, eu preciso morder de novo. Não, e o Dom já me mordeu algumas vezes. A gente já teve umas interações já. Só que assim, eu não, a mordida não me afasta dele. Pelo contrário, quando ele me morde, eu garro nele e boto aqui, aí dou a mão pra ele, morde de novo. Morde. Aí ele fica. Mas Aí, ele não avança daquilo ali. Mesmo quando tirar o brinquedo dele não traz pra você. Tu é que tem que buscar o brinquedo com ele. Ele pega o brinquedo, a brincadeira dele é essa. Ele pega o brinquedo, ele chega perto de você. Você tem que tirar. A brincadeira é: pega o brinquedo de mim, não é? Ele joga o brinquedo e traz pra você jogar pra ele. ele já te adestrou a você ir atrás do brinquedo dele. Mas como é que eu faço? Quando ele faz isso, eu falo, não, dá na minha mão, cara. Aí ele fica, pra lá e pra cá. Aí ele vai chegando cada vez mais perto. Quando ele chega perto, legal, eu garro. Quando eu garro, eu falei, solta. Aí ele vai, solta o brinquedo. Aí eu jogo pra ele. Eu posso te dar uma dica. Fica com 2 brinquedos. Pô, eu vi isso. Eu vi Você essa parte. joga um, quando ele não trouxer, você joga o outro. Ou então você amarra uma linha no brinquedo. Quando você jogar o segundo, você puxa. Não, então, o que eu tinha visto, né, nessas minhas andanças no YouTube, o que eu falei assim, joga um, que ele vai pegar outro e tem que soltar aquele contigo. Uhum. Ele vai soltar aquele contigo, você vai pegar e joga o outro. Mas tem cachorro que solta aquele e pega o outro. Se você tiver com a linha, você puxa o outro. Aí ele vai vir atrás.
Entendi, entendi. O então, assim, quando tu entra em casa, o maior problema é o cachorro ou é o tutor do cachorro? Assim, a grande maioria do problema do cachorro é o tutor. Cachorro, ele é 20% do problema. 20%, os outros 80 tá com tutor. Tá com dono, né? Tutor, dono. Porque a pessoa traz o cachorro para dentro de casa e não quer dar limite. Cachorro sobe no sofá, sobe na cama. Cachorro anda pela casa toda, onde a pessoa vai, o cachorro vai atrás, o cachorro acaba criando uma dependência emocional ou ansiedade de separação. E o cachorro não consegue se bastar sozinho. Então, se você vai no banheiro, o cachorro vai atrás. Se você vai pro quarto, o cachorro vai atrás. Às vezes você tá em casa, você quer dar uma namorada, o cachorro tá ali te olhando. Aí você, pô, cara, o cachorro não sai de perto de mim. Se você fecha a porta do quarto, o cachorro bate no quarto, fica desesperado, começa a latir. Caraca, o que que eu faço? Aí você vai e abre a porta do quarto. Aí você não tem uma intimidade com a sua namorada, sua esposa. Por quê? Porque o cachorro tá ali o tempo todo. E Ele quer ficar no seu pé o tempo todo. ele entende que quando ele faz aquilo ali, tu cede. Tu Isso. faz o que ele quer ficar perto de você. Então Por quê? ele entende que você cede. Por que que ele quer ficar perto de você? Porque ele precisa controlar o sistema dopaminérgico dele. Então ele precisa regular esse sistema. E ele só regula quando ele está perto de você. O cachorro que detém dependência emocional, ele só consegue regular esse sistema quando ele está perto do dono. Se o dono não tiver, ele consegue transferir essa âncora emocional que ele tem para outra pessoa. Se tiver mais alguém na casa, ele precisa de um humano para ele transferir essa dependência emocional. E ele escolhe sempre um. Não é porque, ah, não, esse é o líder da matilha. Não. Eu não acredito que seja um líder da matilha, porque senão a gente ia ter que andar igual cachorro, pra gente ser o líder da Não, matilha. por exemplo, o Dom aqui em casa, ele quando eu chego, ele fica ele não faz muita festa, porque eu acho que ele já entende que eu não gosto da festa. Quando a minha namorada chega aqui, mano, parceiro, ele parece que ele vai morrer. Ele começa um latido dele de choro, um desespero, cara, incontrolável. Você vê que é um negócio assim. Teve vários estudos, né? E um dos estudos descobriu que existe um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio, ele é passado de mãe para filho. Quando a mãe tem um neném, que a neném vai dar a primeira mamada no peito dela, sai aquele colostro, né? Não sai o leite a primeira vez, sai um colostro, chamado de colostro. E esse colostro, ele vem com ocitocina, que é o hormônio do amor, da felicidade. Só que o estudo foi feito que esse hormônio, ele é bem mais forte entre o ser humano e cachorro, mais do que mãe e filho. Tem gente que gosta mais do cachorro do que do filho. Não é nada consciente. Ah, eu amo mais o cachorro. Não, é inconsciente. Ela sente mais amor pelo cachorro do que pelo filho. Por quê? O que eu falei para uma cliente minha. Por quê? Se seu filho te xingar, o que que você faria com seu filho? Pô, puxava a coleira dele até 5 segundos. E por que o cachorro rosna, te morde e você não faz nada? É, não, comigo não, comigo Tem ele toma gente um que não. sufoco. Tem gente que não. Ah, o cachorro me mordeu. E o que que você fez? Ah, não fiz nada, porque ele me mordeu. Mas se fosse um filho seu, um marido seu, você deixaria ele te morder, te bater? Não. Mas a pessoa dá tanto amor, até o amor em excesso, ele faz mal. Tudo em excesso faz mal. E é difícil para a pessoa entender que cachorro é cachorro. Ele não vai deixar de ser cachorro. Se ele te mordeu hoje, amanhã ele pode te morder de novo. Porque a mordida é prazerosa. A mordida gera Não, um êxtase. isso eu tô, assim, isso aí eu já vou te falar, isso aí já vai virar um corte, essa da mordida do cachorro. A mordida é prazerosa demais. Então, para ele, cara, eu mordi uma vez, eu vou morder duas, eu vou morder três, eu vou morder quatro. Enquanto ele não for frustrado dessa mordida. O que que eu faço quando o cachorro é muito brabo? Eu já fui atender um cachorro, quando eu cheguei na casa do cliente, que eu sentei no chão, porque a- é um padrão. Quando eu chego na casa do cliente, eu entro com a minha mochila sempre na frente,
que eu não sei se o cachorro vai me atacar ou não. Então eu vou com a mochila na frente, qualquer coisa eu boto a mochila na frente, ele morde a mochila, beleza. E eu entrei, quando eu entrei com a mochila na frente, o cachorro recuou. Falei, beleza, esse aí não vai me atacar. Ele é inseguro. Quando o cachorro recua, já sei que é inseguro. Então ele vai ficar no E tem canto um dele. latido aqui, aquele ele vai Ele vai retraindo. retraindo. Então, se ele retraiu, eu ganho um espaço. Se ele vier para cima, eu já sei que ele vai me atacar e eu tenho que segurar ele. Aí eu já falo pro dono, antes de eu entrar, olha só, eu vou controlar seu cachorro. Não vou bater nele, não vou machucar ele. Eu só preciso controlar ele para que ele não me morda. Pode ser que nessa segurada que eu dê nele, ele vai fazer xixi, fazer cocô ou soltar a glândula anal. Conhece a glândula anal? Não. É uma glândula que tem no ânus do cachorro. E quando ele passa por um estresse muito alto, ou quando ele está com muito medo, ele solta essa glândula. É como se fosse aquele cheiro do gambá. Então sai essa glândula, é uma água que sai, só que é uma água barrenta, podre, podre. Se pegar na sua calça for branca, pode jogar fora. Porque e o cheiro fica na casa toda. Aí eu já aviso o cliente, ó, ele vai fazer isso, isso e isso. Teve um cachorro que eu peguei, ela veio pra cima, eu segurei ela. Quando eu segurei, a cachorra fez cocô em cima do sofá da menina. Aí a menina, Alexa, eu te avisei antes. O que poderia acontecer? Ou eu faço isso ou o cachorro continua te mordendo. Agora você tem que fazer. Você vai conseguir fazer? A pessoa, não, por quê? Porque ela tem tanto amor pelo bicho que ela não consegue corrigir. Ela não tem o poder de corrigir o cachorro. Uma coisa que para mim virou simples. Mas para as pessoas é muito complicado. Eu passei isso aqui com o Dom, que o que que acontecia? E isso porque eu aprendi e me eduquei um pouco, né? Que é assim, você simula a mordida de um cachorro maior e imobiliza ele no chão até ele parar. Então, quando eu faço isso, o que que ele faz? Ele começa a meio que chorar, gritar. E eu falei assim, não estou machucando ele. Mas ele precisa entender que tá errado isso aqui. E assim, bater no cachorro não vai resolver, porque é assim que ele aprende. Ele vai aprender se ele ficar imobilizado. E eu tenho que simular uma mordida no pescoço. E foi assim que eu fiz. Eu fiz com ele umas 5 vezes. Hoje em dia, ele me respeita, não me morde. Ele, às vezes rosna pra mim, quando ele rosna pra mim, eu falo, opa, tem que bloquear isso. Aí eu vou avançando em cima dele, vou cercando ele, até ele demonstrar submissão. Quando demonstra submissão, eu paro. Você fez um movimento que é chamado alfarrol. Para alguns cães, funciona. Para outros, não. Não é todo cão que você vai conseguir fazer o alfarrol e ele vai ficar de boa. A minha cachorra não funciona. Não, isso é por causa do tamanho dele, que ele é um cachorro pequeno, eu Isso. consigo dominar Não, ele. né, independente do tamanho. Tem cachorro que não funciona. Você vai fazer uma vez, duas, na terceira vez ele vai virar para cima. Quando você soltar, ele vira para cima de você. É padrão. Tem cachorro que funciona e outros não. Então, não é todo cachorro que vai dar certo, não. Você Qual vê é a muito. alternativa, então? Tudo bem, vamos dizer que no caso o Dom é esse cachorro que, não, que isso deu ruim. Você vai fazer o descarte por ineficiência. Você vai comprar uma luva, pode ser uma luva de açougueiro, alguma coisa assim. Você vai dar a mão para ele morder até ele cansar. Aí tem que ter coragem. Você vai dar a mão, vai fechar a mão, assim, vai fazer o punho fechado e vai dar para ele ficar. Na hora que ele parar, você recua a mão. Ele foi de novo, você bota a mão de novo. Na hora que ele recuar, você para. A gente chama de descarte por ineficiência. Ele tenta até ele desistir. Aí ele vai ver, cara, esse tipo de comportamento não está me deixando, não está me aliviando, está me tensionando mais, porque ele não recua. Ele continua parado ali, como se fosse um homem de ferro. Ah, Pô, eu tô mordendo, o cara não sai do lugar, cara. O que que eu faço agora? Já sei. Esse cachorro que eu fui atender, que era um Shih Tzu, ele já tinha mordido a perna do cara toda, toda. Mas quando ele era pequeno, a moça ia fazer comida com ele no colo. Ia não sei aonde, com ele no colo. Voltava com ele no colo. Daqui a pouco ela arrumou uma pessoa, um companheiro. Aí o cachorro, quem é o cachorro? O que que o cachorro é na casa? O cachorro é o marido. O cara que chegou é o amante. Então o cachorro era como o cachorro fosse o marido e o cara é o amante. O cara fez qualquer coisa que
Contrariou o cachorro mordia ele. Qualquer coisa que contrariasse o cachorro respondia com mordida. Aí o que que eu fiz quando cheguei na casa? Eu botei minha luva no braço, peguei ele pela coleira, puxei para perto de mim. Quando ele tentou me atacar, eu botei o braço e deixei. Isso aí durou 40 minutos. Shih Tzu, 40 minutos, mordendo. E eu com o braço ali parado. Quando ele recuou, eu tirei o braço. Quando ele foi de novo, eu botei o braço de novo. Depois, Qual é o ele... termo que você falou? Descarte por ineficiência. Descarte por ineficiência. Eu fui, botei o braço e ele mordeu. Daqui a pouco ele desistiu, deitou e ficou deitado. Eu fui lá, fiz carinho nele. Era um cachorro que não estava aceitando o toque. Você não podia tocar nele. Quando você tocava, ele te mordia. Se você tentasse pegar ele na coleira para levar na rua, ele te mordia. Quando voltava na rua, ele te mordia. Se você tivesse deitado na cama e esticava o pé, ele te mordia. O cachorro criou um padrão para morder em tudo. Tudo que causasse desconforto nele, ele mordia. E a pessoa parava e ele resolveu o problema dele. Já entendeu que essa é a Isso. maneira de parar. Como eu faço para me aliviar desse desconforto? Eu vou morder. E é aquilo que eu te falei, Porque morder, como é que é a mordida? A mordida é? mordida é prazerosa. É gostoso demais, cara. É como se você estivesse tendo uma relação com a sua esposa. Gera o mesmo pico de emoção. Então ele fica tão emocionado, cara, que ele não. Eu não tenho outro recurso. O meu recurso agora é morder. Esse é o melhor recurso que eu tenho. Então, para muitos cães, a gente faz esse descarte por ineficiência. Tem cachorro que a gente trabalha com coragem. Tem cachorro que eu costumo trabalhar com macarrão de piscina. Você tem que corrigir o cachorro. Aí você pega o macarrão de piscina e corrige. Ou você toma mordida ou você corrige com macarrão. O macarrão de piscina é um isopor. Ele não vai causar nenhum dano pro cachorro. Ele não vai machucar o cachorro, nada disso. Mas é a correção que você pode dar. Tem gente que chuta, tem adestrador que manda chutar. Eu fui atender um cachorro que o cara saía 4 horas da manhã para passear com o cachorro. O cara saía 4 horas da manhã, acordava 4 horas para passear com o cachorro não podia ver outro cachorro na rua. E o cachorro, depois de um tempo, criou um padrão que ele não aceitava sair na portaria do prédio. O cara tinha que botar o cachorro no carro, atravessar 2 quadras até a lagoa. O cara morava 2 quadras da lagoa. O cara botava o cachorro no carro, atravessava até a lagoa, chegava na lagoa, ele tirava o cachorro do carro. Na lagoa, o cachorro aceitava andar. E quando voltava da lagoa, ele fazia a mesma coisa, botava o cachorro no carro e levava até o prédio. Porque da porta do prédio até a lagoa, o cachorro não andava. O cachorro mordia ele. Se ele puxasse o cachorro mordia ele. Mas o que? O adestrador falou que ele tinha que gastar a energia do cachorro. Falou que o cara tinha que passear no mínimo 4 vezes por dia com o cachorro. Ó, cara, com todas as outras profissões e todas as coisas que acontecem, assim, cara, quanto pilantra tem nesse meio de adestrador, cara? Muito. Muito. Tem vários. Tem vários tipos. Assim, todo mundo aprende uma coisa. Mas tem muita gente que aprende a ser ladrão. E não tem jeito, cara. Tem gente que chega, tem adestrador que chega na casa do cliente, pega o dinheiro e não volta mais. Tem adestrador que vai lá e passa alguma coisa porque tá engessado. Ele aprendeu a só corrigir. Corrigir, corrigir. Ele só quer corrigir o cachorro. Mas não adianta, eu só corrigir o bicho e não dar uma outra opção para ele. Imagina, você tá na escola, o professor só te corrige. Pô, o cara não te bonifica em nada, cara. O cara não te dá nada de bom. Você só toma correção, só toma na cabeça o tempo todo. Você vai aprender o quê? Nada. Por quê? Você foi o tempo todo corrigido. Você só aprende com violência. A violência não adianta. A violência, ela vai ser respondida com violência. Se você for violento com o animal, de chutar, bater, cara, ele vai te responder do mesmo jeito. Não é porque ele é mau, mas é porque ele aprendeu daquele jeito. Se você for brusco com o bicho, ele vai ser brusco contigo. Quando ele tá lá em cima, que ele sobe, geralmente eu abro a porta e ele sobe lá pra acordar a outra. Aí quando eu deixo ele subir,
que ele sobe na cama, etc. Quando eu tô sozinho, que ele tá comigo, que a minha tia viaja, ele fica sozinho aqui. Ela vai pra casa da minha prima e ele fica sozinho aqui. Então ele começa a ovar. Então a gente deixa ele falar em cima. Ele sobe a escada e fica ali, ó, no cantinho da escada, sabe que tem alguém perto dele ali, ele fica de boa. Às vezes eu deixo ele entrar. Então quando dá minha hora, eu falei, Dom, ele fica um pouquinho, Dom, desce. Ele desce. Se tem alguém comigo, desce, Dom. Desce, Dom. Aí eu pego ele, boto a mão atrás dele aqui e puxo ele pra. Não faço. Não, eu dou um bruxo, não bato nele. Eu pego ele assim, ó, e arrasto ele com a mão pra baixo. Ele dá aquela rosnada, mas desce. Eu falo, agora desce. Vou cercando ele e boto ele pra baixo. Então Quan- ele fez isso aí, eu boto ele pra baixo, acabou. Aí ele fica ali, o que tu falou, daqui a 5 minutos ele esquece. Mas eu me preocupo o tempo todo em estar com essa coisa assim do limite, assim. Tudo aqui que tem aqui é meu. Ele não destrói nada aqui em casa, nem faz xixi em casa ainda, né? É igual sua mãe. Sua mãe falava quantas vezes contigo? Ela Muita. precisava falar um monte de vezes? Falava, Arthur? Oi, sim, senhora. Se ela falasse mais de 2 vezes, o que que rolava? Uma resistência. Mas aí as pessoas não querem fazer isso com o cachorro de jeito nenhum. Tô falando que você tem que ser agressivo com o cachorro. Você tem que ser, às vezes, duro quando precisa. Cara, você falou 1, 2 vezes, desce, desce. Não desceu, você vai lá e tira ele. Fulano, é isso. Ah, não. Você vai lá e tira ele. O cachorro tá tentando te morder, você vai lá e tira ele. Cara, o cachorro tá assim. Se um filho a gente dá castigo, o cachorro você não consegue dar um castigo. Ah, mas espera aí, aqui. Pode ser até que eu esteja enganado, mas, por exemplo, a gata, o que que a gata fazia aqui? A gente tinha uma gata. Então a gata ia e urinava no tapete do banheiro. Então quando ela fazia isso que eu fazia, ela ganhava ração e uísques. E ela só comia ração se você botasse a ração fresca. Então minha mãe botava ração, ela comia um pouquinho e deixava ali. Se você não botasse ração fresca em cima, ela não comia. Então quando ela urinava no banheiro, o que que eu fazia? Eu pegava o que ela urinou, botava lá perto da comida dela e ela não recebia mais comida por 2 dias. Enquanto ela não comesse aquela comida ali. Tinha comida para ela. Então o que que ela fazia? Ela miava, 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 não recebia nada quando miava. Então o que que ela ficava com fome, ela comia. Quando a comida acabava, que eu botava mais comida para ela. Então passou um tempo, ela parou de urinar. Porque que o que eu fazia? Eu fazia, não adianta, o gato, você pode gritar, o gato nem se encolhe. O gato tá nem pra você. Mas eu pegava o que ela urinou e botava do lado da comida dela, deixava lá. Aquele cheiro terrível, mas deixava lá. E não botava comida fresca, ela não ganhava uísques dela. Minha mãe, mas ela pede comida o tempo todo. Mas se você não der, ela vai entender que não é assim que funciona. Gato é muito mais difícil. Mas o que que ela faz? Ela parou de fazer? Ela parou de urinar. Mas assim, Você, tinha uma pena. você frustrou ela. Mas o gato também ele tem um padrão assim. O pote do gato, ele tem que ser um pote bem raso. Porque o gato não gosta de bater o bigode no pote. Então, por isso que ele não gosta de comer a ração até o final. Ele quer que sempre o pote esteja cheio. Porque quando bate o bigode dele, incomoda. Por isso que a maioria dos potes do gato não pode ser um pote muito fundo, ele tem que ser um pote raso. E ele vai sempre pedir para completar. Porque ele não quer bater o bigode dele no fundo do pote. Mas quando ele tava com fome, ele batia o bigode no fundo Aí do. não tem Não jeito, pô. tem Ou jeito, eu né? como ou eu morro de fome. Aí é sobrevivência. Mas a maioria dos gatos são assim, ele não come. Você pode deixar ali 5 grãos assim, ele não vai comer, ele só vai comer se você completar. Então, se eu botasse uma tigelinha para ele que era maior do que a cara dele, que ele conseguisse entrar e sair sem problema, ele ia comer tudo até o fundo. Não. Porque o bigode dele incomoda. Porque o bigode do gato é assim. Então, quando ele bota a boca, o bigode acaba batendo no fundo do pote. Então eu tinha que ter uma coisa que tivesse um negócio no meio alto com espaço profundo. Isso. O pote do gato, ele é assim, ele é uma cuia. Ele não é fundo igual ao do cachorro, ele é uma cuia, é tipo uma cuia. Para o bigode dele não bater no fundo. E ter uma coisa levantada assim no meio, né? Isso. Isso aí mesmo. Bom, essa daí eu não sabia, cara. Eu não sabia. E tinha uma coisa que eu te pergunto assim, hoje o brasileiro quer pet ou ele quer estado emocional? Hoje eles estão se ancorando muito nos cães. Eu te falei, o cachorro. Hoje o dono de cães, né? O dono de pet, ele quer se ancorar no cachorro. Ele precisa de alguém
para ele regular o sistema dele, sistema dopaminérgico. Ele precisa de alguém para conversar, só que ele não quer conversar com o humano. Por quê? Se eu conversar com você, eu chego para você e falo assim, cara, meu dia tá um nojo. Pô, aconteceu isso, e isso, o fulano falou isso pra mim, não sei o que lá. Você vai falar assim, pô, irmão, releva, deixa isso pra lá. Só que eu não quero escutar isso. Eu quero escutar que você fala assim, pô, irmão, pior que mesmo, esse cara é mó safado, não sei o quê. Eu não quero escutar a verdade. A grande maioria das pessoas não querem escutar a verdade. Então, por que que hoje o ser humano fala assim, eu gosto mais de pet do que de cachorro, do que de gente? Porque o cachorro tá ali. Ela pode chegar hoje, xingar o cachorro, bater no cachorro, fazer de tudo com o cachorro. Ela pode reclamar. O cachorro vai continuar olhando para a cara dela. E o cachorro não responde, ele não tem o poder de responder. Então ela quer alguém só para desabafar tudo que ela tem passado. Ela quer alguém para fazer carinho depois, porque ela precisa de um ser para fazer carinho. E depois ela não quer que esse ser responda a ela nada, ela só quer desabafar. Ela só quer alguém para escutar os problemas dela. E o cachorro virou essa a muleta. Cara, eu falo, eu falo, eu falo, ele me escuta, não responde nada. Você tá escutando? Caraca, o que que tá acontecendo? Enquanto você estiver falando, eu tô Uhum. escutando. Só não tem reação de nada, mas Só eu não tô posso, só não escutando. posso te ajudar agora. Você pode trazer minha comida? O cachorro vai falar para ela: você pode trazer minha comida e minha água? Depois você continua falando? Eu preciso ir na rua fazer minhas necessidades? Se ele pudesse falar, ele ia falar isso. Só quero ir na rua fazer minha necessidade, que você coloque minha comida, por favor. Só que nem isso ele pode, ele fica. Tipo, caraca, Então não tem muita diferença do ser humano, não, né? Do homem, né? Mesma coisa, né? Não quer saber de muita muito história. parecido. É. Só que é isso, e as pessoas acabam se apegando tanto ao cão que ela esquece que é um cachorro. Ele não vai deixar de ser cachorro. Você pode falar assim: ah, é meu filho. Tá bom, mas é cachorro. Negócio interessante, né? Eu tava com a cliente na rua, aí tava eu e ela, e minha esposa. E ela não é mais ou menos minha idade. Aí ela tava na rua e eu com o cachorro dela andando. Aí uma amiga dela veio e ela falou assim: olha, aqui meu filho. A moça olhou pra minha cara, olhou pra ela, olhou pra minha cara, que a moça pensou que eu era o filho dela. Mas ela tava falando que o filho dela era o cachorro. Aí a moça olhou assim, olhou. Aí ela falou: não, é o cachorro. Nem a moça entendeu. Que ela estava falando que o cachorro era o filho dela, mas a moça estava achando que eu era o filho dela. Tipo, cara, quanto tempo que eu não vejo ela que ela já tem um filho dessa idade? E as pessoas confundiam e falam, pô, esse aqui é meu cachorro, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui eu não sei quem, não. Ela falou, olha, meu filho. Caraca, eu falei, a moça tá pensando que eu sou teu filho. Será? Eu falei, é, pô. Você apresentou meu filho? A pessoa não tem noção de que, cara, cachorro é cachorro. Você pode chamar ele do que for. Meu filho, meu bebê. Eu passo na rua, às vezes a pessoa fala, ah, é um bebê. Eu falo, não, é um filhote. Ah, não é um bebê, não? Eu falo, não, é um filhote. Ah, tá bom, mas é um bebê, né? Eu falei, não, é filhote. Por quê? Porque já tá aqui, ó. Na cabeça da pessoa, é um bebê. Não é um bebê, é um filhote de cachorro. É diferente. Um bebê é um ser humano. Filhote é filhote. Assim eu penso. Mas as pessoas já fixaram isso. Elas já querem colocar na nossa cabeça que que isso aqui é um ser humano, que o cachorro é um ser humano. Daqui a um dia ele vai estar frequentando muitas coisas aí que a gente às vezes nem frequenta. Não, eu já vi albergue, né? O pessoal leva o cachorro ficar lá brincando com outros cachorros. Aí tem natação para cachorro. Isso tudo eu acho até interessante, mas assim, mas no fundo, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, pelo que eu vejo, eles estão achando que aquilo ali é a extensão deles, e assim, e não tem muita diferença entre o filho dele de verdade e o que a criança falou. Tem gente que gosta mais do cachorro do que do próprio filho. E na verdade, o que tu falou assim, o cachorro só quer ser cachorro.
Tu tem que tratar ele igual cachorro. Que não vai fazer a menor diferença o que você fizer pra ele agora, daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos ele não sabe mais de nada, é a mesma coisa. Ele não vai lembrar de nada. Mas é. O... Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu vou começar fazendo um. Vou começar fazendo aqui uma. Te contar uma situação, né? Então, assim, eu tenho uma situação com o Dom, que o Dom eu faço o quê? O Dom eu mexo nele em tudo que deixa ele desconfortável. O que ele odeia? Que pegue na pata dele. Então eu falo, não, daqui a pata, eu seguro a pata dele. Eu falei, não morde. Eu pego na pata dele e fico zoando ele com a pata. Daqui a pouco ele começa a puxar. Comecei pegando na pata, ele deixou a pata da frente. A de trás, ele já sabe o que eu quero fazer. O que ele faz? Ele fica parado, deixando eu segurar na pata dele. E a outra coisa, cara, é segurar o rabo dele. Não precisa puxar, fazer nada. Segura no rabo dele e começa a falar, ei, calma, deixa aqui, esse rabo aqui é meu. É meu rabo. Aí ele fica quietinho. E assim, com isso, eu vou criando uma submissão nele. Então, assim, o que ele faz? Ele já tá naquela expectativa todo dia que eu vou pegar na pata dele. Que eu vou pegar na pata de trás. Aí, quando ele faz isso, chega uma hora que ele faz? Ele vai dentro de barriga pra cima. Eu faço carinho nele. Ele fica assim, e o tempo todo dando aquelas trombadas, né? Se eu paro de fazer carinho, ele mete a cabeça embaixo da minha mão e faz assim com a minha mão. E o. Aí, por que eu tô te contando essa história? Eu tenho que, às vezes, me policiar pra falar devagar. Por que eu tô te contando essa história? É porque eu acho que cachorro não é pra qualquer um, cara. Não é todo mundo que pode ter um cachorro, né? Essa é a minha opinião. Mas eu queria saber da tua opinião profissional. O que você acha assim? Quem que não pode ter cachorro? Vamos lá. O seu cachorro, o Dom, né? O seu. O que você fez? Vamos lá primeiro. Você fez um descarte por ineficiência. Como eu falei, tu segura na pata, ele tentou, você não soltou. Então ele, caraca, não tem mal nenhum ele me tocar. Você pegou na pata de trás, não tem mal nenhum. O único ponto aí que ficar um alerta, o rabo. O rabo é a continuação da coluna do cachorro. Então, se você segura o rabo e ele se torce, você pode dar um problema na coluna dele. Então, evitar ao máximo pegar o cachorro pelo rabo, puxar pelo rabo, esquece. Melhor segurar em todo, pode segurar em toda a parte do corpo dele, só que o rabo é a continuação da coluna do cachorro. Você pode puxar e machucar ele feio. Aí você vai ter que levar para o veterinário, operação. Então, essa parte aí não é bom fazer, não. É, mas Agora, então, eu não brigo com ele. Eu seguro ele, pai, eu não fico assim, manipulando, fazendo força, entendeu? Eu sei que ele não gosta, aí ele, pra ele tentar me morder, eu vou e implico com ele dessa maneira. agora sobre pessoas que podem ter cachorro. Cara, tem pessoas que não têm perfil para ter cachorro. Não adianta. Se você gosta da sua casa limpinha, se você gosta de tudo organizado, você vai pegar um filhote, o filhote vai fazer besteira. Ele vai sujar a tua casa, ele vai destruir alguma coisa, alguma hora. Você pode contratar o adestrador, mas tem uma hora que o cachorro vai vacilar, porque o cara não vai estar na sua casa 24 horas. O cara vai na sua casa, o adestrador vai na sua casa 1 hora, no máximo 2 horas do dia. No máximo estourando 2 horas. O restante das 22 horas é contigo. Ah, eu não tenho tempo para ficar com cachorro. Então é melhor você não ter cachorro. Tem gente que é melhor ter um desse. Esse aqui é o cachorro da minha filha, ó, o Rex. Tem gente que tem que ter um desse. Porque não faz cocô, não faz xixi, não pede atenção. E na hora que você precisa de dormir com alguém agarrado aqui, ó. Bom, fofinho. Porque tem gente que não dá para ter cachorro mesmo. Cachorro de pelúcia para ela vai ser show de bola. Tem, eu vou te falar, é, isso vai muito do. Por exemplo, na Zona Sul, né? Eu nunca tive experiência, eu sou do subúrbio, então assim, eu nunca vi ninguém aqui eu nunca vi ninguém andar com cachorro na rua. Mas eu morei em Nova York também. Então, assim, então eu tive esse hábito de ver as pessoas caminharem, cara, com 10 cachorros de cada lado. Eu já vi isso. E eu achava assim, sensacional como é que o cara consegue botar 10 cachorros, 20 cachorros diferentes e eles andam todos em conjunto. Aí uma vez eu parei para conversar com a pessoa. E ele disse pra mim o seguinte: ele falou assim, mas esses 10 aqui, eu não posso tirar um desses 10 aqui e botar com um desses 10 aqui. Eu não posso trocar. Então, assim, essa galera aqui vai desse lado e essa galera do outro. Eu falei, quanto tempo demorou pra você entender isso? Ele falou assim,
o tempo que demorou para acumular eles todos eles, assim, deu ruim eu botava para um outro lado, eu fui fazendo assim, então demorou o tempo que demorou. Só que assim, ele já tem aquela expectativa, assim, e quando tu segura tá tudo junto, né. Ele falou que eles tomam a mesma formação, eles se organizam um do lado do outro, do mesmo jeito. Ele falou: "Se tirou uma foto aqui hoje, eu venho aqui amanhã, eu pego eles e tô andando com eles todo mundo junto, né". Daqui a pouco eles se organizam quase que da mesma formação. É muito raro eles mudarem a formação deles. Eu falei: "Cara, isso é por quê? Isso é o Isso instinto do animal de matilha? Como é que por que que isso funciona assim?" é uma matilha mesmo, né? Ali formou uma matilha. Então, eles andam em grupo. Se alguém entra no grupo, primeiro tem que fazer uma adaptação para aquele cão entrar no grupo. Se ele não fizer uma adaptação, o cão não entra no grupo. E se um cão desequilibrado, né? Um cão muito bem desequilibrado entrar no meio daquela matilha, ele faz com que a matilha toda fique desequilibrada. Eu trabalho hoje com hospedagem também, eu faço hospedagem, alguns cães vão lá para casa para treinar, treinar tanto cães que são agressivos, cão que está fazendo xixi, cocô no lugar errado, cão que está destruindo a casa, eles vão lá para casa para treinar. Mas o que que eu faço com o cachorro primeiro? O cachorro tem que ir lá para casa fazer uma adaptação, porque eu tenho 3 cães. Eu tenho 3 cães que são 3 Buterriers, então são cães intensos, são cães que foram feitos para briga. Só que os meus cães são equilibrados. Então eu não posso botar na minha casa um cachorro desequilibrado. Porque quem fica com os cachorros a grande maioria do tempo é minha esposa. E eu tenho uma filha com 1 ano. Então eu chego, boto um cachorro desequilibrado lá para desequilibrar minha casa. Às vezes eu falo, cara, esse cachorro não dá para ficar aqui em casa. Eu posso te indicar outra pessoa, eu posso falar com outra pessoa, mas esse cachorro eu não posso ficar com ele. Porque eu preciso primeiro que minha casa fique equilibrada. Fique tranquila, um ambiente tranquilo, que minha esposa consiga fazer o manejo dos cães, do que eu ter um cachorro lá que vai desequilibrar tudo. Financeiramente seria bom? Sim, mas eu preciso primeiro de paz. Eu preciso que minha casa esteja equilibrada. Não adianta eu pensar só no financeiro e não pensar na minha casa. Eu preciso primeiro que minha casa esteja tranquila. Então os cachorros vão para lá, primeiro faz a adaptação. Ah, o cachorro está muito agitado. Cara, ó, ou você vai deixar em outro lugar, ou então aqui eu vou fazer um manejo assim, assim, assim com ele. Ele vai ficar ancorado, ele vai ficar na caixa. Vou ter que separar ele durante o dia. Eu vou soltar ele depois. Ah, meu cachorro não gosta de cachorro assim, porque tem cachorro que é assim. Ah, o meu cachorro não gosta de Border Collie. Ah, o meu cachorro não gosta de Golden. A pessoa acha que o cachorro dela não gosta de uma certa raça porque ele já foi atacado na rua uma vez por aquela raça. Aí eu pego o cachorro daquela raça, porque eu tenho um aluno daquela raça, eu vou e trago junto com esse cachorro, que ele não gosta. E quando chega ali em casa, o cachorro deita e fica. Por quê? Mudou o ambiente. Às vezes você precisa mudar o ambiente para o cachorro se familiarizar. Você mudou o ambiente, tirou o cachorro da casa dele, tirou o dono de perto, cara, aqui é outro ambiente. É o que acontece muito quando o rapaz introduz esse monte de cachorro junto. Se o dono de alguns daqueles cães chegar perto, já era. Desequilibrou tudo. Porque vai agitar. Agitou. A gente trabalha assim. Euforia. O cachorro está muito eufórico. Ele está muito eufórico. Não é a hora de você mexer com ele, Aí ele fica agitado. Caraca, cara. Euforia, agitação, virou agressão. Agitou muito, ficou eufórico, virou agressivo. É escala. Ele vai escalando. Se quando ele ficou agitado, você não parou ele, vai vir uma agressão. E se o cachorro aprende a brigar, aí você tem que fazer todo o manejo para ele apagar aquilo. O cachorro vai zerar? Tem cachorro que não zera. Zera assim, o cachorro está no nível de agressividade 10. A gente consegue diminuir para 2. Mas se ele passar pelaquela cena de novo, ele pode ser que ele brigue novamente. Porque o cachorro, eu falo muito assim, o cachorro ele não tem o poder de evocar uma memória antiga. No exemplo, você lembra do café da sua avó?
Sua avó fazia um café bom? Não, vou te falar o que que eu lembro. Eu lembro do biscoito de coco, aquele que tinha com os coqueirinhos do Havaí da Piraquê quadradinho, que ela guardava naquela cozinha ali, ó, dentro de um potinho. Você vê. Agora você foi lá atrás, você trabalhou sua mente, você foi lá atrás para lembrar do biscoito da sua avó que ficava no potinho ali no armário. O cachorro, ele não tem esse poder. De ir lá atrás. Caraca, eu sofri. Tem muita gente que fala assim, pô, mas o cachorro sofreu na rua. Mas ele não tem esse poder de ir lá atrás. Cara, eu sofri na rua. Eu passei fome. Caraca, agora eu tô nessa casa aqui. Ele não tem esse poder. Se você botar ele na rua de novo, ele vai passar por aquela cena. Porque o cachorro guarda a cena. Ele vai passar por aquela cena. Aí ele tem esse. Aí ele vai. Nessa cena, ele vai evocar essa memória. Evocar essa memória. Mas enquanto ele não passar pelaquela cena, ele passou, passou. Já era. O tempo que você morou lá fora foi bom? Você voltou lá atrás para lembrar do tempo que foi bom, Isso aí. entende? O cachorro não consegue fazer isso, só se ele passar pelaquela cena. Igual você, quando você pega na pata do seu cachorro, ele, pô, já sei o que que eu tenho que fazer. Eu tenho que deitar e ficar quieto, porque ele vai soltar minha pata. Aí você pega na outra, tá bom, já sei que eu tenho que ficar quieto, que você vai parar. Se eu não fizer nada, você para. Se eu ficar agitado, você continua segurando. É o que a gente faz com o cachorro que morde. Opa, cara, já não adianta, esse recurso já não me adianta mais. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar quieto. Não, e o engraçado é que ele tenta morder, se ele tentar me morder, eu falo, ai, 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 ai. Aí ele vai mordendo mais devagarzinho, assim, e o lance dele é o que tu falou, assim, pô, eu não vou esquecer disso nunca mais na minha vida, que é gostoso morder. Mano, é a parada dele é morder, assim, tu quer ver ele ficar feliz, é brincar de coisa violenta. Isso. É isso que ele gosta, ele pode fazer qualquer coisa. Agora, se você começar a atiçar ele rapidinho vai pro modo de eu quero te morder, brincadeira. Mas o engraçado é que eu entendo que ele consegue fazer uma distinção disso aí, porque quando a gente tá brincando, ele não me mostra assim, mas se eu intensificar a brincadeira, intensifica a Uhum. mordida também. Depende do nível de excitação que ele tá. Excitou demais, ele vai morder mais forte. Ele começa com a beliscada bem fraquinha, aí você continua agitando ele, opa, caraca, tá me tensionando mais, eu preciso apertar mais essa mordida, porque ele continua me tensionando, porque a mordidinha já não tá dando, já não tá surgindo efeito. Então ele aumenta o nível de mordida. É igual aquelas brincadeiras da escola, que a gente dava um tapa, o cara voltava com um tapa, aí você dava um outro tapa, aí você ficava com um tapa mais forte, bah! O cara, pô, agora machucou, pô, você tá me machucando também, então ele tá tenso, ele vai mordendo, mordiscando, mordiscando até virar uma mordida de boca cheia. Que ele, se eu, aí eu falo assim, ai, 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 ai. Aí ele começa a morder mais devagarzinho, eu acalmando, eu não estresso ele mais, ele vai acalmando e vai ficando bonitinho. Mas cara, o Dom é um cachorro muito engraçado, porque você viu quando você chegou, que a gente falou que ele urina nos lugares e etc. E tem duas coisas que eu não consegui entender. Eu tenho uma teoria, que é assim, por que o cachorro mira sempre da roda do carro? O que que eles têm com a roda do carro? Eu penso assim, porque a roda passa em vários lugares, tem vários cheiros, então aquilo para ele ali é a coisa mais interessante que tem no quintal, que aquilo sempre muda o cheiro. Eu tô errado ou é por aí? Ele já mijou uma vez. Aí a roda passou por vários lugares. Aí ele vai lá, dá uma cheirada. Caraca, calma aí. Meu cheiro precisa, eu preciso fortalecer o meu cheiro, que tá aqui. Aí ele vai, faz xixi de novo. Aí daqui a meia hora ele passa, pô, tá fraco o cheiro, eu preciso fortalecer meu cheiro. Aí ele vai e faz xixi de novo. Ele só quer que o cheiro dele fique fixo ali, ele não quer outro cheiro. Ele quer que o cheiro dele fique ali. O cheiro da urina, ele pode passar o corpo, ele pode fazer várias coisas, mas ele precisa que o cheiro dele fique ali para trazer conforto para ele. Porque o cachorro, quando ele é filhote, que ele tá com a mãe dele, com os irmãos, o que que sai de mais cheiro quando ele tá com os irmãos dele? É xixi e cocô. A mãe dele lambe o xixi dele, a mãe dele lambe o cocô dele.
Então, o que que causa mais conforto para o cão? Para a gente é nojento. Mas o que que causa mais conforto? O que que causa mais alívio para ele? É o xixi. Ele fica confortável quando ele sente o cheiro da urina dele. E eu vou te falar uma coisa engraçada, que assim, o Rafael, meu amigo, ele tinha um fila, né, cara? E o que que ele fazia, cara? Eu nunca vi isso, cara. Ele tinha uma conexão com o cachorro dele, um nível de implicância, assim, avançado. Que o cachorro saía, ele tem uma casa lá em Costa Azul, que o terreno, tem aqueles padrão aquelas casas grandes lá, a casa dele são 2 terrenos, então é grande pra caramba. Então o cachorro ia lá e urinava no lugar, e o Rafael olhava pra ele, andava, ia lá no mesmo lugar que ele urinou e urinava também. Aí ele voltava e o cachorro fazia assim, ó. Como que assim? Pô, cara, sério? Aí o cachorro vai lá de novo, no mesmo lugar e urinava outra vez. Aí ele voltava. Aí eu olhava pro Rafael, deitava, o Rafael olhava pra ele, saía. Quando eu levantava, ele já levantava e ficava assim. Como ele disse, não acredito que você vai fazer isso de novo. Aí o Rafael ia lá de novo, urinava de novo. O Rafael falou assim, ó, pode contar, Arthur. Nem 20 segundos. Cara, ele ia lá de novo pra urinar no mesmo lugar de novo. Eles ficavam fazendo isso o dia inteiro de churrasco, cara. E eu achava mó barato que ele olhava pra cara do Rafael, ele não latia, não fazia nada. Ele falou assim, pô, cara, é sério? Chegou, se tinha vezes que ele ia lá, ele não conseguia nem urinar, mas ele fazia o gesto de urinar. É porque tensionava. Tensionava ele. Quando o Rafael ia lá fazer mijar, né? Tensionava ele. Pô, eu deixei o meu cheiro lá, esse cara vai lá tirar meu cheiro. Então eu vou lá deixar de novo. E no final já não tinha ninguém mais urinando nada. Mas ele E- quer. só dele ir lá, o cachorro ia também. Eu Aí eu preciso deixar meu cheiro lá antes que ele deixe o dele. não, mas ele fazia todo o movimento de que estava urinando, mas não estava. Só caiu um pingo. É só porque tensão e alívio. O Rafael tensionava ele e ele aprendeu a se aliviar fazendo xixi. Ele só ia lá porque a mente dele ainda estava programando, cara, eu preciso me aliviar. Como é que eu me alivio? Indo lá fazendo xixi. Mesmo que não saia nada, mas ele ia lá fazer. Levantava a perna, aí ele se aliviava. E se o Rafael fosse lá 1000 vezes, ele ia lá 1000 vezes fazer a mesma coisa. E o engraçado é que assim, era um fila, né, cara? Ele diz que o fila é o seguinte, o fila escolhe uma pessoa e diz que ele odeia todas as outras. Como é que é o nome daquele cara que aparece na internet, o biólogo, que vai falar pra Amazônia? Ah, o Richard. Ele falou isso, assim, que o fila, assim, não sei se ele tá, o que eu escutei, que ele escolhe um, porque esse ser humano aqui eu gosto, o resto todo eu aturo. Então, assim, se você me dá uma oportunidade, eu vou te morder. Os outros seres humanos, o fila é complicado. O Fila foi um cachorro, é um cachorro, né? Que ele foi selecionado para guarda. 100% guarda. Muito raro você achar um Fila manso. Então ele é um cachorro de guarda. Então se você treinou ele para guarda, você pode, qualquer um pode entrar na casa e ele vai jantar. E ele só obedece a uma pessoa. O resto ele janta. Porque ele é um cachorro 100% guarda. Qualquer lugar. Você botou um Fila, cara, ninguém mais entra. Você é o cara que dá comida, você é o cara que leva ele, bota água, ele te escolhe. Como se você é o cara que traz o recurso para a sobrevivência dele. Então, pô, esse cara me traz o recurso. Se eu morder ele, eu paro de comer. Se eu atacar ele, eu perco o que eu tenho de mais importante na minha vida, que é a comida. Porque o cachorro, ele se ajuntou com o humano, ele colou com o humano, não sei se você sabe dessa história. Como que foi? Pra comer lixo, não é isso? Isso. Para comer lixo, não, resto de comida. É. Ele colou no humano para isso. Porque o humano, mas o cachorro é inteligente. Entenda. O humano caçava. O cachorro também caçava. E o cachorro gastava a energia dele, né? A energia, ele gastava o tempo dele para ir caçar. E o humano também gastava o tempo para ir caçar, porque o humano precisava se alimentar para sobreviver, na época dos nômades. Só que o cachorro viu que o humano comia e deixava o resto de comida. Então sobrava osso, sobrava carne, sobrava alguma coisa. Vísceras dos animais, a cabeça. O humano não comia aquilo, não comia as vísceras. E o humano jogava fora.
Aí o cachorro começou, pô, cara, eu não preciso caçar, porque esse humano joga as coisas fora. Então vou ficar por aqui rodeando ele, quando ele jogar fora eu vou lá e vou comer. E o humano, achando que era muito inteligente, pô, vou deixar esse cachorro perto de mim. Porque se aparecer algum animal, um tigre, um leão ou qualquer outro animal que tente me atacar na tenda, o cachorro, ele vai atacar o cachorro primeiro, ou o cachorro vai alarmar, né? Vai latir, vai é o tempo de eu levantar e atacar o animal antes que ele me coma. Só que o cachorro é muito mais inteligente. O cachorro, se o cachorro pudesse falar, o cachorro fala, não, eu não preciso mais perder meu tempo caçando, porque ele traz a comida para mim. Então o cachorro colou no humano foi por isso. Foi na intenção de, cara, minha sobrevivência vai depender dele, porque eu não preciso mais caçar para comer. Ele traz a comida para mim. E hoje é a mesma coisa. O cachorro está dentro da nossa casa, a gente que traz a comida pro cachorro. Quem bota água pro cachorro? A gente. O cachorro não se esforça para mais nada, cara. Tem, Ele a- tem fica a ali, vida, tem a vida boa, a vida dele tá garantida, não tem boleto, desde que tenha você. então ele tá em paz. Eu tô na tua casa, eu moro na tua casa, eu faço xixi pela casa, eu faço cocô, eu, de vez em quando eu destruo um sofá, que, pô, você paga uns 5, 10 mil no sofá, mas fica em paz que eu destruo mesmo. É da minha índole destruir as coisas. Pode ser de marca, não ser de marca, de ser do falsificado da China, pra ele é Ele igualzinho. só quer cavar em algum lugar. Quer fazer xixi no tapete peça. Então, para ele, o que o adestrar, eu falo muito assim, que o adestrar é tirar o que é natural do cachorro. A gente tira o que é natural do bicho. O que é natural do cachorro? Cavar, morder, latir, fazer xixi por todo que é lugar. Isso é normal do cachorro, isso é cachorro. Porque o cachorro no quintal, ele fazia o quê? Cavava o quintal. Latia para todo mundo que passava no portão, na grade, ele latia mesmo, porque era o modo dele afastar qualquer um que fosse pular dentro do teu quintal. E cocô ele fazia em tudo que é lugar. Porque não tinha um lugar no quintal que ele pudesse fazer cocô, não. Já quando a gente traz para dentro de casa, a gente quer que ele faça xixi no lugar certo, que ele faça cocô no lugar certo, que ele não destrua nada dentro da nossa casa. Só que a gente não dá outra opção pro cachorro. Tem gente que não quer comprar um roedor pro cachorro. Cara, um roedorzinho, um casco, um chifre, uma traqueia, um brinquedo para ele destruir. O cachorro precisa destruir alguma coisa. Se ele não tiver um brinquedo para destruir, ele vai destruir teu sofá, tua mesa. Ele vai virar a tua casa de cabeça para baixo, porque ele precisa mastigar alguma coisa. A boca dele tem que estar mastigando alguma coisa. A grande maioria do tempo. Quando ele não estiver dormindo, ele tem que estar roendo. Duas coisas o cachorro tem que fazer: dormir e roer. Dormir e roer, dormir e roer, dormir e roer. Direto. Pô, por isso que ele fica doido com aquelas garrafinhas de refrigerante pequeno. Mano, dá uma daquilo pra ele, parece que é a melhor coisa do mundo, mano. Ele fica ali na marcha, faz pose com a garrafinha. Entendi. Bom, galera, acho que tá. Já estamos aqui há bastante tempo. Então eu vou mais uma vez aqui pedir o meu amigo Alex aqui pra divulgar o arroba dele, etc. A gente vai incluir isso eventualmente aí na edição e tal, mas foi um bate-papo que não dá pra ser um só, uma hora só, né? Não dá pra ser. Eu vou mudar a gente para aquela câmera dali, ó. Não dá pra ser só uma hora, tem que ser mais de uma hora porque é muita coisa, é muita coisa, até porque, sei lá, acho que uns 20 anos atrás não tinha tanto essa febre de adestrador e etc. Então, assim, então isso é uma coisa relativamente nova, mas tem dado muito certo. Eu recomendo para você, se você tiver o teu cachorro e tiver algum problema, é o melhor caminho. Se você não tem instrução, uma consultoria, ou você contratar um profissional especializado, porque não pense você que você sabe fazer isso, porque não sabe. Se você não sabe, assim, tem que ter a diferença de você entender o que você sabe e o que você não sabe. E se você não é um adestrador, você não sabe. Se você não é cachorro, você não sabe. Então você tem que contratar um profissional qualificado. Alex, vou deixar você despedir do pessoal aí, falar aí o que você precisa falar aí, por favor. Então, pessoal, para como o Arthur falou, né? Se você não tem noção, melhor contratar um adestrador. Meu arroba é Alex, Bull Adestra, tá? Meu Instagram, tem Facebook também. Depois o Arthur vai deixar tudo aí na descrição. Se Aponta aqui, ó. querendo, Aponta aqui pro lado aqui, ó. Aponta aqui depois, do lado assim, ó. Aqui sim mesmo, ó. depois Isso aí, aqui, ó. ó. Ó.
Vai estar aqui, ó, tudo na descrição, tanto o meu arroba quanto também meu WhatsApp. Quem quiser me chamar, pode chamar. Vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, porque eu estou na casa do cliente, então não tem como ficar toda hora mexendo no celular, mas assim que eu sair eu respondo, tá? E como o Arthur falou, o adestramento não era conhecido igual é hoje, tá? O adestramento ele começou a ser conhecido por causa do César Millan, que ele foi adestrar os cachorros da OPA, e ali ele foi para o mundo todo. Então hoje o adestramento está em quase todos os lugares no mundo, porque esse cara apresentou adestramento para o mundo. A gente agradece muito a ele tudo que ele fez pelo adestramento até hoje. E ele continua fazendo, né? Que é um cara que virou referência no adestramento. Porque ninguém sabia o que que era o comportamento canino. Hoje a grande maioria tem noção, tem internet, tem tudo, né? Você consegue ter um pouquinho de noção do que é ou do que não é. O AlphaRoad, pelo menos que o Arthur falou, começou com ele. Então, é isso. Querendo ajuda com o seu cão. Cara, o meu cachorro tá fazendo xixi pela casa, meu cachorro tá destruindo a casa, meu cachorro tá rosnando para as visitas, meu cachorro. Qualquer problema, pode ser o mínimo que for. Para você cara, é um problema gigantesco. Para mim, pode ser um problema bem pequeno, mas todo problema que você tiver, só me chamar aqui que eu te ajudo, tá? Forte Galera, abraço aí. Obrigado pela oportunidade, tá, Arthur? Espero voltar aí. não, a gente vai voltar. Vou te falar que nós vamos voltar, isso pode ter certeza, porque assim, eu geralmente faço uma pauta, mas primeira vez que eu tô falando com uma pessoa que eu não tô seguindo pauta, porque não precisa, cara. Tem tanto assunto, o assunto é tão interessante, tem tanta coisa maneira, que a gente não precisa seguir pauta, essa é a verdade. A gente pode bater no. Se ele for contar o histórico dele e as histórias que ele tem para contar, a gente vai fazer uma novela aqui só sobre isso. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tentar trazer o nosso amigo aqui, esporadicamente aqui, sei lá. Se ele vier aqui uma vez por mês, eu vou ficar muito feliz, que tem muita coisa para contar. Então, gente, por favor, pô, segue o Alex, dá uma moral para ele lá no Instagram e etc. E se você está na região da Zona Sul, Leblon, Copacabana e etc., o nosso amigo está bem pertinho, que ele está ali na Barra, então, assim, é bem rápido de chegar até você. E vale cada centavo, porque, assim, se você ama tanto o teu cachorro, né, quanto você propaga para as pessoas que você ama, a melhor maneira de você amar o teu cão é dar disciplina, correto? Isso. Gente, Sincera Podcast, aquele abraço. Ficou bom?